Boa tarde, nono ano. Então, o que a gente estava vendo antes era produtos notáveis, certo? Então, eu pegava o produto notável, no caso, repetia, né? Fazia um por um dos termos, somava os que era igual, ou fazia o seguinte, ó. Quadrado da soma de dois termos é igual o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? O cúbico, né, era a mesma coisa, gente. O que mudava para fazer o modo mais rápido? O cubo do primeiro termo é x, vai ficar x ao cubo, né? Mais, que eu vou respeitar o sinalzinho que tá ali no meio, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo. Então, 3 vezes, quem é o primeiro termo? É o x ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo, certo? Mais o cubo do segundo termo, certo? Então, o que isso tem a ver com a matéria nova? Tudo. Por exemplo, a gente vai aprender a equação do segundo grau, certo? O que determina uma equação do segundo grau? É o expoente que vai em cima do número. Por exemplo, o maior expoente que tem nesse trinômio aqui, certo? É o 2, então é uma equação do segundo grau. O maior expoente que tem nessa equação aqui é o 3, então é uma equação do terceiro grau, certo? O que eu quero mostrar para vocês? O seguinte, certo? Então, a equação do segundo grau, certo? O que determina ela é o expoente, certo? E ela é definida da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Essas letras que estão aqui na frente, né, ela é referente aos números que vão aqui na frente, certo? Por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo. X ao quadrado mais 2x mais 4, certo? Se eu pedisse para vocês tirar os valores de A, B e C, o que eu iria fazer? O valor de A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Então, se aqui não aparece, qual é o valor de A? 1, certo? O valor de B é sempre quem acompanha o termo x. Nesse caso aqui, 2. E o valor do C é sempre que não acompanha letra nenhuma, né? Ele é sozinho, é o 4. Então, quando tem esses três termos, né? O expoente é 2, né? Que é o maior. Eu sei que é uma equação do segundo grau. Então, essa equação aqui, ela é completa, certo? Ela vai ser incompleta da seguinte forma. Por exemplo, eu sou obrigada a ter um x ao quadrado, porque senão não é uma equação do segundo grau. Certo? O que eu vou ver aqui? Se eu tirar os valores. Qual é o valor de A? É o que acompanha o x ao quadrado. Esse aqui é 4. Qual é o valor de B? Eu tenho B aqui? Não. O B, né, é sempre quem acompanha quem? O x. Então, esse termo aqui não tem um x sozinho. Quando não tem, eu coloco o 0. E o C vale quantos? 7, certo? Notem que faltou quem? O termo B. Então, ela é uma equação incompleta. Por quê? Para ela ser completa, ela tem que possuir os três termos, certo? Então, lá nos exercícios que eu passei para vocês,
que é dessa semana, é a introdução a esse conteúdo. Então, lá vai ter para vocês assim, ó, retire os valores, os coeficientes numéricos de A, B e C. Então, vocês já sabem, certo? Então, qual é o coeficiente numérico dessa equação aqui? O A é que acompanha o x ao quadrado. Não tem número aqui na frente, então é 1. O B é que acompanha o termo x. E o C é o que não tem x, certo? Aí, para dar início ali, vocês vão aprender a resolver as equações incompletas. Equações do segundo grau incompleta, certo? Para ser incompleta, ela vai sempre faltar ou o termo B ou C. O A é obrigado, porque se não tiver o A, não é uma equação do segundo grau, certo? Então, lá eu tenho o seguinte. Certo? Então, essa equação aqui, se eu fosse tirar os coeficientes numéricos, eu só tenho o valor de A, eu não tenho o valor do B e nem o valor do C, certo? Então, para mim resolver ela, da mesma maneira da equação do primeiro grau, né? Eu vou isolar o x, certo? O 4, ele tá multiplicando o x, então ele vai passar pro outro lado o quê? Dividindo. 0 dividido por 4 é quantos? É 0, certo? Isso aqui, ó, o expoente é 2, né? Então, o contrário de expoente é raiz quadrada. A gente sempre usa mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 0? É 0, certo? Então, a resposta para essa equação é 0. Então, nessa proposta que eu passei agora de exercício para vocês, vocês vão fazer exatamente isso, certo? Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, certo? Tchau.